A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Cultura em São Paulo. Bom dia, caro ouvinte. Está no ar o Universidade 93.7. Eu sou a Carolina Sena. Bom dia, e eu sou o Suelton Viana. No programa de hoje, você descobrirá alguns locais muito interessantes espalhados por São Paulo, desconhecidos pela maioria das pessoas quando se trata da cena cultural da cidade. Fomos a uma exibição de carros antigos em Santana. E também visitamos o Espaço das Artes da USP. Fomos conhecer um grupo de capoeira na Vila Indiana. E um centro de convivência que realiza atividades para idosos perto da Sé. E por fim, aqui mesmo na cidade universitária, também conhecemos melhor a sala de cinema gratuita da USP. Nesse programa, também faremos uma mesa redonda com a trompetista Helena Sancho, estudante de música da USP. Ela tocou as músicas do programa. Bom dia! Bom dia, Helena. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo isso agora no Universidade 93,7. Fusca, Kombi e Mustang. Esses são alguns dos carros antigos que atraem colecionadores e amantes de carros vintage. O Campo de Marte, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo, é a sede da exposição de carros antigos, que acontece anualmente há 6 anos. É o que conta a repórter Gabriela Varão. Meu nome é Gabriela Varão e hoje eu tô aqui na exposição de carros antigos que acontece anualmente no Campo de Marte, em Santana, na zona norte de São Paulo. O Campo de Marte ele foi o primeiro aeroporto da cidade de São Paulo e atualmente ele é usado para decolagem de aviões de pequeno e médio porte e aviões particulares. O encontro e exposição de carros antigos que eu vou visitar agora já acontece há 6 anos aqui no Campo de Marte, totalmente ao ar livre e reúne colecionadores e amantes de carro vintage. O evento tem caráter beneficente e é organizado pela Relicário Autos Antigos e realizado pela Rotary Club de São Paulo Norte, como uma forma de apoiar a Fundação Rotária. Chegando aqui, eu já vi várias Fuscas. Do Rotary São Paulo Norte. Tem todo tipo de carro, todos os carros têm que ser antigos, ou seja, com mais de 30 anos de fabricação. E os preços dos carros, eles variam de acordo com a marca? Na verdade, hoje, preço de carro, carros antigos, eu diria que é um mercado de arte, tá? Então, quando você vai num leilão de mercado de arte, por exemplo, um quadro, ele pode valer, certo? 10, como pode valer 10 milhões, depende de quem está assinando esse quadro. E aqui é a mesma coisa. O carro, quando ele se torna antigo, ele passa a ser, ele entra num outro patamar, que é o mercado de arte. Então os valores, eles variam muito, porque depende do ano, depende da manutenção dele, depende do estado que ele está, depende às vezes de quem foi o proprietário. Por exemplo, nós temos um carro aqui que pertenceu a Getúlio Vargas. Esse carro é um Rolls Royce que não tem preço, não pela história que ele traz. Então, cada carro, quando ele passa a ser carro antigo, ele traz junto uma história, e dependendo da história, é o valor. O encontro tem souvenirs, tendas com peças antigas para restauração e muitas coisas para quem é colecionador. Nem todos os carros estão à venda, mas para quem gosta de carros antigos, tem vários modelos de muitas cores e de vários anos e lugares diferentes. Meu nome é Francisco Pessoa, eu nasci na década de 60, né? Então eu tô vendo aqui uns carros que quando eu era criança, década de 70, 80 e tal, adolescente, eu via na rua. Então tem carros bem interessantes aqui, né? Mazda Miata, que eu achei, minha irmã sempre quis ter um desse. Primeira vez que eu venho e achei legal e eu creio que eu virei mais vezes.
Na frente do hangar, que é onde está acontecendo essa exposição, tem uma fileira com várias barracas seguidas, e aqui os visitantes podem ver peças antigas e comprar itens relacionados à cultura antigo-mobilística. Além dos carros tradicionais, agora eu passei por uma fileira aqui que também tem várias motos policiais antigas, iguais àquelas que vemos naquele seriado chamado Chips, que foi uma série de TV estadunidense exibida entre 1977 até 1983. Bom, esse foi o passeio de hoje, e se você se interessou por esse evento, ele acontece anualmente na Zona Norte de São Paulo, no Campo de Marte. E por falar em exposições, a Carolina Sena, minha colega co-apresentadora, foi conhecer o espaço que apresenta os trabalhos feitos por estudantes da USP. A Universidade de São Paulo é um polo referencial na construção de diversas áreas do conhecimento. Mas não só de estudos vive a universidade. A universidade também é um lugar de muita celebração cultural. Por isso, hoje vamos conhecer o Espaço das Artes, que antes era apenas um reservatório de obras do MAC e de alguns anos para cá se tornou um lugar próprio para exposições de alunos da USP. Vamos conhecer um pouco mais sobre. Meu nome é Helena, eu estou no 14º semestre do bacharelado, finalmente fazendo o meu TCC2. Esse espaço aqui se chama Espaço das Artes, atualmente. Ele foi construído junto com a ECA, provavelmente na década de 60, para ser o acervo do MAC. Isso aqui era o depósito de obras da Bienal, basicamente. E aí, eventualmente, falaram, puxa vida, por que não virar um espaço expositivo, então, já que tem um monte de obra aqui? Então, inicialmente, ele era o MAC mesmo, o Museu de Arte Contemporânea, aqui de São Paulo. E aí, eventualmente, esse MAC foi transferido lá para Ibirapuera e resolveram deixar aqui como espaço das artes. Então, é um espaço que tem, inclusive, a administração daqui inclui os coordenadores dos cursos de música, artes e teatro. Tanto que tem gente da música que tem aula aqui. Mas, geralmente, é usado para exposições aqui do CAP e também tem outras coisas, assim, acontecem às vezes. Então, todo ano a gente tem exposição no meio do ano para os alunos do CAP, tem exposição de pós-doutorando. No final do ano, exposição dos formandos. Então, todo ano tem isso, meio do ano alunos, final do ano formandos do CAP. Meu nome é Carolina Sena e essa foi uma visita ao Espaço das Artes, que fica entre a Rua do Anfiteatro e o Bandejão Central da USP. Vamos ouvir mais algumas reportagens e depois seguiremos para a nossa esperada conversa com a musicista Helena Sancho. Agora você vai conhecer um pouco um grupo cultural que pratica uma importante tradição afro-brasileira, a capoeira. A reportagem é de Leonardo Carmo. Todos os dias, milhares de carros passam pela Avenida Corifeu de Azevedo Marques. O barulho provocado por eles, como dá para imaginar, é caótico. É pedestre gritando, ônibus passando, buzina sendo tocada, o mais pro suco de São Paulo. Mas em meio a tantos sons, um específico se destaca. É o que vem dos atabaques e berimbaus do grupo de capoeira Angola Nzinga. Desde que passei a morar na Vila Indiana, eu sempre tive curiosidade de saber o que acontecia ali. O espaço fica em frente à Praça Elis Regina e ao lado da Escola Municipal Desembargador Amorim Lima. Não passar ao menos perto para quem vive na região é quase impossível. Por isso, quando fui convidado a visitar um espaço cultural para essa rádio-reportagem, não me veio outro lugar à cabeça. Tinha que ser lá. Então, eu fui. A visita não só matou minha curiosidade, como também me fez descobrir que aquelas paredes carregam uma história riquíssima.
Para saber mais sobre ela, eu entrevistei uma das lideranças do grupo Nzinga, o contramestre Leonardo Rocha. A capoeira que a gente faz recebe o nome de Angola como um processo de preservação de uma tradição que é anterior, inclusive, à fundação, à criação da capoeira regional ou a luta regional baiana, né? Que é o que hoje se tem como um parâmetro para a capoeira contemporânea que se espalhou pelo mundo, né? O ideário da calça branca, das faixas, né, coloridas, tudo isso são símbolos da capoeira contemporânea, né? E a capoeira Angola, como um processo de se diferenciar dessa nova capoeira, nesse momento assume essa sua origem, né? Inclusive como uma proposta política de não negar essa origem africana, banto, da capoeira que veio com as pessoas negras, escravizadas, e que foi cultuada em tantos espaços de marginalidade. Agora eu estou na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente à Praça Elis Regina, aqui em Nzinga. Eu vou conversar com a... Mavu. Malu? Mavu, com V de vida. Eu conheço o Nzinga só pelos eventos que eles fazem mesmo. Assim, o grupo é encantador, as pessoas são super acolhedoras, uns amores de pessoa, dá vontade de pôr todo mundo no potinho, trazer todo mundo pra fazer aula de dança e percussão com a gente fazer todo mundo aula de capoeira com eles. Mas eu nunca fiz nenhuma atividade direta. Eu faço parte da plateia. Se você se interessou pelo grupo Nzinga, aqui vai uma dica. No Instagram Nzinga SP é possível acompanhar as principais atividades do grupo, como treinos, encontros, palestras e oficinas. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Essa radioreportagem foi produzida por Leonardo Henrique do Carmo, de São Paulo. Os treinos e as rodas de capoeira do grupo acontecem semanalmente na Avenida Corifeu de Azevedo Marques. Agora, vamos juntos com o repórter Suellington Viana conhecer melhor o Centro de Referência da Pessoa Idosa na Sé, onde são oferecidas atividades como aula de música e dança. Oi, eu tô aqui no Cresce, que atende idosos a partir de 60 anos para terem diversas atividades, como aulas de inglês, francês, espanhol, alongamento, yoga, dança. Agora esses idosos tendo aula de yoga, cada um traz seu colchonete, deita aqui no chão, e o professor dá as instruções. O serviço fica aqui no Agabaú e ele é bem espaçoso. Então, em alguns dos ambientes, tem algumas mesinhas e os idosos ficam aqui conversando, os que não querem participar dessa aula. E aqui eu encontrei um grupo de amigos que vão fazer aula de violão daqui a pouquinho. Você faz quais atividades aqui? Faço 4 atividades. Violão, aula de violão, seresta, pandeiro e a escola de samba. Só que eu não canto mais, eu gosto de acompanhar para tocar. Pra mim a melhor coisa que eu tive na vida é isso, viu? A melhor coisa. Muito bom, é o lugar do idoso ficar, é aqui, que tem todas as aulas aqui, do que ele quiser aprender aqui tem. Aqui tem violão, aqui tem seresta, tem de tudo aqui, entendeu? E esse foi o Francisco Monteiro, de 82 anos. Eu tô aqui com o Reginaldo, que é o gerente aqui do Cresce, e ele vai falar um pouquinho sobre o serviço, o histórico do serviço. O Cresce foi criado em 17 de setembro de 2004 com o propósito de trabalhar junto à gerontologia o fortalecimento de vínculos, autonomia, garantia de direitos, né, e o combate ao isolamento social. A importância do Cresce é que eu vejo que os idosos cada vez mais participam das nossas atividades, nós estamos envelhecendo bem. São 25 atividades que o Cresce propõe aqui, dentre elas atividades cognitivas, atividades também da parte física, mas temos também que estabelecer a garantia de direitos do Cresce, que eu acho que é muito importante a gente falar, das idosos que vêm até aqui saber sobre os direitos, sobre a questão da defensoria pública, né, questões do benefício de prestação continuada. Então o Cresce ele tem uma porta aberta voltada à gerontologia. Eu acho que o propósito do Cresce foi que realmente ele tivesse essa visão de poder trabalhar o envelhecimento ativo junto ao ambiente acadêmico. Suellington Viana, no Centro de Referência do Idoso.
Ouviremos agora nossa última reportagem do dia. Bom, o cinema é uma atividade cultural muito importante para o Brasil. Ao mesmo tempo, esse espaço é inacessível para uma grande parte dos brasileiros, devido aos preços dos ingressos. Mas e se eu dissesse que existe um cinema gratuito, de alta qualidade, com diversidade de gêneros de filme e até mesmo debates com cineastas aqui, pertinho da gente? Minha colega, Billy Fernandes, foi conhecer o Sinusp Paulo Emílio aqui na cidade universitária. Bom dia, caro ouvinte. Aqui é a repórter Billy Fernandes e hoje eu vou visitar um dos cinemas gratuitos mais completos aqui de São Paulo. É o Sinusp, o cinema Paulo Emílio, aqui da USP. Vamos lá? Eu tô aqui no metrô Butantã e para você chegar no Sinusp, basta pegar o ônibus 8083. O 8082 também serve. Com esse ônibus você vai sair no ponto do CRUSP. E aí você vai andando pelo corredor do CRUSP, o corredor principal, até achar a plaquinha que aponta que é o Sinusp. Outra alternativa, se você for de carro, é passar pela rua do Anfiteatro. Lá você procura pelo número 109 e você vai achar o Sinusp facilmente. Chegando aqui, entramos numa sala tipo um hall, com a recepção e uma decoração com vários cartazes e quadros que contam a história do Sinusp. Tem matérias de jornais antigos, falando da inauguração, uma linha do tempo, contando os 30 anos de história, tem entrevistas e também outros trabalhos. Outra coisa interessante é um vidro expositor com vários folhetos que marcaram os temas do Sinusp. É que assim, para quem não sabe, a cada 2 semanas mais ou menos, a programação muda de acordo com um tema. Por exemplo, aqui tem folhetinhos de quando a programação foi ator-autor, de escritores que também atuaram nos seus próprios filmes, novíssimo cinema brasileiro, com alguns clássicos do cinema nacional, Eles que Lutem, um compilado de filmes de ação, e cinema do mundo árabe e também cinema de animes. Bom, que tal conhecermos agora um pouco mais sobre o cinema com as pessoas daqui? Vou atrás da administração e também dos nossos fãs do Sinusp. Eu tô aqui com a Clara, que é a estagiária da curadoria aqui do Sinusp. E, Clara, eu queria saber, como que vocês fazem, assim, pra escolher, né, os filmes? Como que é esse processo de curadoria, de escolher o tema da semana, né, e os filmes que vão ser exibidos? Sim, a gente tem uma equipe de, se eu não me engano, 8 pessoas. A gente faz mostras, na verdade, em média tem entre 2 e 3 semanas, né? Então, mas o jeito que a gente escolhe, o nosso recorte, né, é que às vezes coletivamente, às vezes uma pessoa coloca pro grupo, estamos pensando em fazer uma mostra sobre a representação da magia no cinema. Então, pode ser uma pessoa, essa pessoa já pode ter falado antes e traz para nossas reuniões semanais. E daí a gente discute e se a ideia é acatada, a gente começa a trabalhar coletivamente. Então, a gente faz uma pesquisa, lê textos, livros, vamos atrás de conhecer mais sobre o tema e encontrar esses filmes e tentar fazer uma curadoria diversa e interessante, né, para trazer os filmes para a sala. Uma programação muito variada, com filmes de todas as épocas, de todos os gêneros. E o pessoal gosta da programação, né? Como, por exemplo, o Will, muito fã de cinema. Muito maravilhosa. Você cria uma conexão com os personagens, né? Ainda que o objetivo final seja só entretenimento, para mim, pelo menos a experiência de ir no cinema é muito agradável, muito reconfortante, mas é uma experiência muito boa porque cada filme, cada sessão que você assiste, você sai com uma visão, uma experiência diferente, né? Bom, é isso, gente. Se você se interessou, vem aqui para a USP ver um filme. Você vai amar a curadoria. As sessões acontecem às 4 da tarde e às 7 da noite. Elas também acontecem lá no Teatro Maria Antônia, perto da Rua Consolação. Vem conhecer! É a arte e a cultura acessíveis para você. E o grande momento chegou, a nossa conversa especial de hoje.
A trompetista e estudante de música Helena Sancho está aqui com a gente. Conheceremos um pouco de sua trajetória com o meu co-apresentador Suellington Viana. É com você, Suellington. Helena tem 21 anos e está no 3º ano de música com habilitação em trompete na ECA USP. É virginiana e é da Vila Santa Catarina. Ela também toca na orquestra de frevo Capibaribe. Seja bem-vinda, Helena. Além do Suellington Viana, eu, Billy Fernandes, também vou participar desse bate-papo com a Helena. Nossas matérias revelaram espaços sobre a cena cultural paulista, com visitas a espaços artísticos, culturais e cinematográficos. Helena, o que você acha das trilhas sonoras de cinema? Você gosta desse tipo de música? Nossa, eu gosto bastante, assim. Acho que trilha sonora de cinema é um ótimo jeito para democratizar o acesso à música instrumental, na verdade. Muitas vezes, aqui no Brasil, acho que o primeiro contato que a gente tem com orquestra, principalmente, é quando a gente vê em algum filme tocando e a gente fica com aquela melodia na cabeça e vai procurar, coloca a orquestra na playlist. E tem alguma exposição artística que você visitou que te marcou ou influenciou o seu trabalho musical? Teve. Quando eu era pequena, um dos primeiros contatos que eu tive com a orquestra, inclusive, foi um concerto didático que acontecia na Sala São Paulo na época. E aí organizavam essas excursões com as crianças e eles explicavam quais instrumentos que era de qual família. Tem a família dos metais, aí alguém tocava um instrumento de metal, família das madeiras, um piano, tocavam músicas infantis. E foi uma exposição diferente do que a gente geralmente vê no concerto, porque de fato era para ser didático. Bacana. Qual é a maior inspiração para o seu trabalho hoje? É uma pergunta complexa, tem muitos lados dessa inspiração. Mas acho que, para mim, remonta muito mais às minhas origens, tipo, de onde eu comecei a tocar. Então, como eu vim de banda marcial, essas bandas de rua, bandas de música que a gente geralmente tem em projetos da prefeitura em São Paulo, eu sempre lembro de quando eu tocava na banda, eu participava dos concursos, marchava. E ali também foi quando eu comecei a conhecer outros artistas. Então, eu lembro que um artista que me marcou muito, que eu via música e que hoje em dia tem uma apresentação no Sesc instrumental muito legal, é o Silvério Pontes, que ele tem uma gravação com o Zé da Velha, tocando Choro, entre outras músicas. Então, acho que as minhas referências são das minhas origens e de músicos brasileiros. É muito interessante. Você poderia falar pra gente qual é a origem do trompete? Claro, né? O trompete é um instrumento que eu gosto muito, até porque é o meu, né? Então, na minha opinião, é o melhor instrumento que tem. Mas o trompete, na verdade, ele nasceu como um sinalizador. Tem uma tese, inclusive, de doutorado muito interessante que fala sobre isso, do professor Carlos Supício. E nessa tese ele explica como que o instrumento ele possuía funções dentro de uma sociedade. Então, essa função poderia ser durante uma guerra, poderia ser durante um pastoreio, de diversas maneiras. E, claro, não seria um instrumento do jeito que a gente tem hoje, que é um instrumento longo com 3 pistos, algumas voltas. Na verdade, poderiam ser uma referência, né? Conchas, cascos de boi, né? Que até hoje a gente usa, só que em diferentes contextos. Não usa num contexto de apresentação exatamente. Apesar de terem concerto, por exemplo, um concerto para concha. Você acha que a educação formal na música tem muita importância ou o talento sempre vai falar mais alto? Nossa, pergunta polêmica, né? Na verdade, eu acho que a educação formal na música, ela nem sempre é o jeito, aliás, na minha experiência, não foi exatamente o jeito que eu tive acesso. Quando a gente fala em educação formal, a gente pensa em ir para um conservatório, ir para uma escola de música específica para chegar lá, aprender a ler a partitura, aprender a tocar o seu instrumento específico. Mas, considerando a minha experiência, eu vim de banda marcial, a gente chegava, era uma aula no modelo de ensino coletivo de música, então eram vários instrumentos diferentes. O professor era uma única pessoa que ia explicar para vários instrumentos diferentes. Então, eu acho que o jeito que eu aprendi não foi exatamente o formal que a gente considera. Só que mesmo assim, ali foi o caminho que eu tive acesso. Foi o primeiro lugar, foi o lugar que me encantou até para eu procurar em outros locais me aperfeiçoar no meu instrumento. Então, é muito importante a gente falar sobre políticas públicas no ensino de arte e no acesso à arte e educação, porque também o que eu segui como educação formal foi entrar na Escola Municipal de Música de São Paulo, que ela fornecia uma bolsa de estudos para estudante finalizar um curso em 5 anos, 6. Ali eu tive acesso pela primeira vez a aulas de teoria, aulas de harmonia, além de aulas de grupo, então tocar em orquestra, tocar em banda sinfônica, conhecer outros instrumentos, tocar com outros instrumentos, um professor específico do meu instrumento e
E é isso. A partir dali eu escolhi o meu caminho, eu fui me encontrando no que eu gostava de tocar. Acho que falar sobre talento é a gente ignorar muitos anos de trabalho duro. Então, acho que, beleza, tem gente que começa e talvez tenha aquela facilidade, só que o que importa é a consistência, né? De quando a gente está estudando. E na USP foi um dos momentos que eu encontrei consistência para estudar. Então, aqui a gente entra e também, graças às políticas de permanência, a gente consegue ter acesso a, por exemplo, bolsas de estudo que conseguem te manter no seu aluguel. Então, eu encontrei a minha individualidade como pessoa, de fato, e profissionalmente eu também conheci muitas outras pessoas. Então, acho que todo esse networking que a gente faz, ele serve sim para a gente se profissionalizar. Acho que é, inclusive, muito mais importante a gente ter esse espaço como um espaço aberto, democrático, acolhedor, para poder se profissionalizar do que em si só ter as aulas. A universidade é muito mais que só aula, né? Com certeza. O nosso ouvinte hoje descobriu vários locais culturais legais em São Paulo. Bom, a gente queria saber também da sua orquestra. Tem alguma apresentação marcada? Como é que estão os ensaios? E onde que vocês apresentam, geralmente? Ou, tipo, se tem vários lugares, para ser também um novo local cultural para o nosso ouvinte conhecer. Legal a pergunta. Com certeza eu consigo divulgá-las pelo Instagram. Na verdade, a gente tem o nosso mestre Júnior Caboclo, e ele que ensina a gente a tocar frevo, comanda a orquestra, organiza tudo e as datas. E a gente tem o Instagram da orquestra, que é a coisa mais importante nesse momento, que é justamente Orquestra Frevo Capibaribe no Instagram. E lá todas as datas de apresentações são divulgadas. Também tem os horários de ensaio e que as pessoas podem assistir os ensaios. Fica ali na Escola Amorim Lima, MF Amorim Lima, aqui no Butantã. Sim, perfeito. Nós agradecemos, Wellington e Billy. Helena, fica à vontade para acrescentar alguma coisa ou fazer considerações finais. Obrigada por me convidarem, e a ideia de trabalho de vocês foi maravilhosa. O Universidade 93,7 fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Wellington Viana e Carolina Sena. As reportagens são de Billy Fernandes, Carolina Sena, Gabriela Varão, Leonardo Carmo e Wellington Viana. Produção de Billy Fernandes. E a coordenação de Leonardo Carmo. Antes de encerrarmos, agradecemos a colaboração da trompetista Helena Sancho, que nos agraciou com sua presença e com as músicas deste programa. Ela tocou Chega de Saudade, de Tom Jobim, Samurai, do Djavan, Jackson Brasileiro, de Lenine, Lamento Sertanejo, de Gilberto Gil, Preciso Me Encontrar, de Cartola, Vida Louca, dos Racionais, e O Bom Filho a Casa Torna, de Silvério Pontes e Trio Madeira Brasil. Muito obrigado pela audiência. Cultura em São Paulo. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.